Olá, pessoal do 8º ano do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos continuar falando, gente, sobre Estados Unidos, tá? A gente já viu nas últimas aulas sobre a questão da ocupação territorial. Hoje a gente vai ver questões populacionais e também o crescimento econômico dos Estados Unidos. O assunto de vocês, gente, a respeito da população dos Estados Unidos, começa aí na página 407, certo? Da unidade 2 do caderno 2. Então, ó, aliás, unidade 3, viu? Unidade 3 do caderno 2. Então, ó, a gente tem aspectos populacionais dos Estados Unidos. Aí diz assim, os Estados Unidos têm uma população absoluta de 323,1 milhões de habitantes. Esses dados, gente, foram de 2016 do Departamento de Censo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem faz esse censo é o IBGE, né? Lá nos Estados Unidos é o Departamento de Censo. Então, ó, a gente tinha 323,1 milhões de habitantes em 2016, com uma densidade demográfica aí de 35,2 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, em 2019, no caso, ano passado, né, até dezembro do ano passado, a gente estava aí com uma casa de 328,2 milhões de habitantes, né? Então, a gente teve um crescimento aí de 5 milhões em 3 anos, ok? Então, esses são dados, os dados mais atuais, os dados de dezembro de 2019. Aí aqui continua dizendo o seguinte, com uma densidade demográfica de 35,2 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, se a gente pegasse todos esses habitantes e espalhasse em partes iguais em toda a área dos Estados Unidos, a gente teria aproximadamente aí 35 habitantes em cada quilômetro, tá? Aí aqui diz o seguinte, a distribuição da população é irregular. Gente, a maior parte, quase todos os países do mundo, a gente tem uma distribuição irregular. Por quê? Porque a gente tem áreas que não têm condições, né, realmente, de ter grande contingente populacional. Por exemplo, a gente tem áreas desérticas, a gente tem áreas geladas, a gente tem áreas também montanhosas, a gente tem áreas de florestas, a gente tem áreas também que tem rios, então tem locais que não dá para realmente ter uma grande densidade demográfica, tá certo? Então, a distribuição da população dos Estados Unidos é irregular, com maior concentração populacional nas costas leste e oeste do país, ou seja, nas partes litorâneas, né? Próximo ao Oceano Pacífico e próxima também do Oceano Atlântico, que são os dois oceanos que banham o país. Aí aqui, ó, e menor concentração nas áreas desérticas, montanhosas e polares. No caso, a área polar dos Estados Unidos vai ser, no caso, o Alasca, tá, gente? O Alasca é um estado dos Estados Unidos que fica aqui no extremo norte, né? Ele vai estar sendo separado aí pelo Canadá, porque o Alasca ele foi comprado depois, né, da Rússia, pelos Estados Unidos, tá certo? Então, nessa área polar aqui, a gente vai ter uma densidade demográfica menor. A gente também tem áreas desérticas, a gente também tem áreas montanhosas, como a Cordilheira das Montanhas Rochosas, que tem uma dificuldade maior, né, para ser habitada de fato. Aí aqui continua dizendo o seguinte, o país oferece boa qualidade de vida para a sua população com IDH elevado, né? Ou seja, ela tem um IDH alto, tá? Aí, boa expectativa de vida, elevada renda per capita de 56.054 dólares. Aí, isso são dados de 2015 do IBGE. No caso, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente fez essa estatística, né, do IDH também aí dos Estados Unidos. Aí, aqui, ó, apesar de também apresentar desigualdades econômicas, socioeconômicas em seu território, observa a comparação dos indicadores sociais dos Estados Unidos com de outros países. Aí a gente vai ter, ó, como vocês sabem, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente já estudou a respeito disso. O Índice de Desenvolvimento Humano ele vai medir 3 coisas, gente. A renda, que no caso é a renda per capita, a renda por pessoa, né? A gente também vai ter aí a expectativa de vida, que é o número aliás, a idade provável, né, que cada habitante pode chegar a viver, a idade média. E a gente também tem a taxa de escolaridade, tá certo? Então, aqui, ó, com relação à expectativa de vida, a gente tem nos Estados Unidos 79,1, ou seja, a idade média, né, para os habitantes. No Brasil tem 74,5. Esses dados aqui, gente, é de 2015. Então, a gente já tem uma expectativa de vida
maior, viu? Aqui no Brasil a gente tá com expectativa de vida de um pouco mais de 76 anos. Aqui ainda tava 74,5. Aí aqui tem Canadá com 82, que tem uma expectativa de vida melhor do que a dos Estados Unidos. E a gente tem o Haiti com 62,8, né? Que tem uma expectativa de vida um pouco mais baixa, tá? Aí aqui, ó, taxa de natalidade por 1.000 habitantes. A gente tem nos Estados Unidos 13, né? No Brasil a gente tem 15, no Canadá 11 e no Haiti 26. Ou seja, no Haiti a gente tem uma taxa de natalidade muito alta, típica mesmo de país subdesenvolvido, certo? Taxa de mortalidade, ó, nos Estados Unidos a gente tem 8, no Brasil a gente tem 6, no Canadá 8 e no Haiti 9. A taxa de mortalidade, no caso, por 1.000 habitantes, tá? E a expectativa de vida que a gente acabou de ver, o índice de desenvolvimento humano, ó, dos Estados Unidos é 0,915. Lembrando que o IDH, ele é medido, gente, de 0 a 1. Ou seja, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. E a gente tem aí, a partir de 0,550 é considerado pela ONU. Se for abaixo de 0,550, nem é contabilizado pela ONU, tá certo? São países que realmente não apresentam uma boa qualidade de vida, né? Que tem uma expectativa de vida muito baixa, ou então que tem uma renda per capita também muito baixa, que tem uma taxa de escolaridade muito ruim. Então, esse aqui é o fator, né, que faz a gente fazer a medição aí do IDH. Essa escala de 0 a 1, contando somente a partir de 0,550. Os que apresentam abaixo disso não são nem contabilizados pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Aí, ó, os Estados Unidos com 0,915, ou seja, um IDH muito bom, muito alto. O Brasil com 0,755, esse número da gente também já aumentou. Aí o Canadá com 0,913, ó, só um pouquinho atrás aí dos Estados Unidos. O Haiti com 0,483, ou seja, tá abaixo de 0,550, então é um IDH muito ruim, tá certo? Então não chega nem a ser um baixo IDH, é um IDH muito ruim mesmo. Aí aqui a gente vai ter crescimento vegetativo. Gente, a gente já viu o crescimento vegetativo no início desse ano, quando a gente começou a ver sobre população. E a gente viu que o crescimento vegetativo é o número de nascimentos menos o número de mortos, ou seja, o crescimento daquela população de determinado local. A gente tanto chama de crescimento vegetativo como crescimento natural, que é a mesma coisa, tá certo? Aí aqui, ó, apesar de apresentar ótimas condições de vida para a população, o país, no caso dos Estados Unidos, enfrenta alguns problemas, sendo um deles o baixo crescimento vegetativo, em virtude das baixas taxas de natalidade e mortalidade. Aí vem a pirâmide etária a seguir. Aí aqui a gente tem uma pirâmide etária, como vocês viram, e a gente também já debateu a respeito disso para responder a atividade, que a gente vai ter uma pirâmide etária com uma base bem estreita, né? Essa base estreita, o que é que ela nos remete? Nos remete que tem uma baixa natalidade, né? Um baixo índice de natalidade, ou seja, tem menos crianças. E a gente vai ter aí, no caso, futuramente, uma quantidade maior de adultos e, posteriormente, de idosos, né? Então, essa é uma taxa... a taxa de natalidade, ela representa aí, no caso, essa base mais estreita, o topo em crescimento, que no caso vai ser o número de idosos, e isso nos representa aí uma pirâmide etária de país, né, jovem, e de país também, que no caso, aliás, de país jovem, mas que está envelhecendo, né, que no caso você tem um país idoso, e que no caso é típica de país desenvolvido. Geralmente os países desenvolvidos, eles estão estreitando sua base, ou seja, estão tendo menos filhos e está aumentando também aí a questão da expectativa de vida, tá certo? Aí aqui diz assim, sendo assim, o crescimento é insuficiente para repor a população, o que ocasionará o aumento do número de idosos e a falta de mão de obra no país. É o que está acontecendo também, gente, nos países da Europa. Eles estão ficando países velhos, né? Eles estão diminuindo a taxa de natalidade, aumentando a expectativa de vida, então está diminuindo o número de crianças, aumentando o número de idosos, certo?
Aí aqui, taxa de urbanização. Gente, quando a gente fala em urbanização, a gente tá falando no número de pessoas que moram realmente na cidade, tá certo? Então, a gente, quando tem um maior número de pessoas na cidade do que no campo, a gente diz que essa área, ela é urbanizada, ok? Então, a urbanização não tem nada a ver com o tamanho das cidades, tem a ver com o crescimento da população nas cidades. Aí aqui, a taxa de urbanização é alta. Cerca de 81,45% da população mora em áreas urbanas e se concentra em grandes cidades, principalmente na região dos Grandes Lagos. Tanto os Grandes Lagos, gente, nos Estados Unidos quanto no Canadá, né, é uma área que tem um grande atrativo, né, de população, tá certo? Então, a população, ela se concentra mais na região dos Grandes Lagos e também nas costas, né, leste e oeste, como a gente viu agora há pouco, que são nas áreas litorâneas aí do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. Aí aqui, ó, tal fato foi influenciado pelas atividades industriais que atraíram trabalhadores. As áreas que apresentam um significativo crescimento estão representadas nos mapas a seguir. Aí a gente vai ter aqui, ó, no caso, os Grandes Lagos, tá certo? Aqui, ó, na fronteira com o Canadá. Aí a gente vai ter aqui essas áreas em rosa, são as megalópolis. O que são megalópolis? São grandes áreas conurbadas, ou seja, grandes áreas que não apresentam aí área rural, junção aí de duas ou mais metrópoles, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, nessas áreas em verde, são as áreas que a gente tem um crescimento acelerado, o crescimento da população, viu, gente? Aí aqui, ó, nessas áreas em rosa, onde a gente tem essas megalópolis, aqui na página 409 tá falando a respeito delas. Aí diz assim, ó, quanto ao processo de urbanização, vem ocorrendo nos Estados Unidos a formação de megalópolis. Aqui no Brasil, a gente tem a megalópole Rio-São Paulo, né? Que no caso aí é uma área conurbada de São Paulo até o Rio de Janeiro, que no caso nos dá aí a primeira megalópole do Brasil, tá bom? Aí, ó, a formação de megalópolis, que são extensas áreas urbanas formadas pela conurbação de várias metrópoles. Entre essas megalópolis temos Boswash, que é a junção aí de Boston e Washington, tá? Aí passando também por Nova York e Filadélfia. No caso, essa megalópole é chamada Boswash, vai de Boston a Washington, passa por Nova York, né? E também passa pela Filadélfia, tá certo? Nova York é o maior centro financeiro, né, do mundo e é, no caso, a grande cidade onde a gente tem as maiores sedes das transnacionais do mundo. Aí a gente tem aí a megalópole também chamada de Sansan. A Sansan vai ser formada pela conurbação de São Francisco, San Diego e Los Angeles. Por isso que a gente chama de Sansan, tá? De São Francisco e San Diego. Aí, Ichthys, né, que é outra megalópole que é formada aí pela junção de Chicago e Pittsburgh, tá? Então, a gente chama Ichthys. Aí, aqui, a população estadunidense é composta de imigrantes de diferentes regiões. Ou seja, a gente tem várias etnias, né, também fazendo uma grande miscigenação nos Estados Unidos. Aí, a gente tem aí, ó, chineses, filipinos, indianos, latino-americanos, africanos e principalmente de povos de origem anglo-saxônica, que no caso ingleses e franceses, tá? Aí os índios representam uma pequena parcela dessa população, pois foram dizimados com a chegada dos colonizadores. É toda aquela história, né, gente, do início da colonização, quando a gente teve a colonização do povoamento, a gente teve a morte de vários ameríndios, né, de milhões de indígenas. Por que eles são chamados de indígenas? Porque eles acreditavam que tinham chegado nas Índias. Então, esses ameríndios, eles realmente foram dizimados, foram mortos, tá certo? Então, foi um grande genocídio. Aí, essa diversidade étnica é importante para a formação da cultura do país, mas, infelizmente, também contribui para os casos de racismo por parte da etnia dominante, que, por enquanto, a etnia dominante nos Estados Unidos ainda é a raça branca, tá certo? A gente ainda tem vários casos, né, de racismo, realmente, lá nos Estados Unidos tem vários grupos realmente organizados que são racistas, tá? Como a gente apresentou agora há pouco, vários protestos a gente teve nos Estados Unidos durante esse ano de 2020, vários protestos a respeito
daquele caso, né, daquele homem negro que foi morto por policiais, e a gente levantou aí, no caso, por todos os Estados Unidos, vários protestos e também várias outras partes do mundo, né? Então, a gente tem realmente grupos que são organizados, grupos racistas dentro dos Estados Unidos, e que, no caso, aí eles tentam ainda trazer, né, digamos assim, essa vertente, né, do racismo aí, por ser uma raça ainda dominante, pela raça branca ser ainda dominante, tá certo? Aí aqui diz assim, ó: atualmente os Estados Unidos continuam atraindo muitos imigrantes que sonham em ter acesso à qualidade de vida que o país proporciona. A maioria dessas populações sai de países menos desenvolvidos e repletos de problemas sociais. É aquele caso que a gente vê muito, né, gente? Tem pessoas que realmente ainda migram muito para os Estados Unidos e entram lá como imigrantes ilegais. Outros não conseguem entrar, não conseguem passar realmente atravessar a barreira, passar pelo muro, né, que tem aí na fronteira com o México. Então, tem muitos países que ainda não conseguem ter acesso total, né, ter acesso pleno aí aos Estados Unidos. Então, eles realmente têm toda essa questão burocrática para barrar aí os imigrantes. Você pode entrar nos Estados Unidos como turista? Pode, tranquilamente. Vai como turista, visita, passa um período. Também é um pouco mais fácil do que você morar lá. Você conseguir um visto como estudante para passar um determinado período, ou então visto para trabalho, para você trabalhar um determinado período também. Mas quando é para morar de maneira permanente, a burocracia ela ainda é muito grande, tá certo? Então, por isso que ainda tem muitos mexicanos que até mesmo morrem, né, na tentativa de travessia aí da fronteira, tá certo? Aí aqui continuando, diz assim, ó: apesar do ótimo padrão de vida de grande parte da população, o país também enfrenta problemas. Por exemplo, o elevado número de obesos, já considerado um caso de saúde pública. Segundo dados divulgados em 2017, 39,6% da população adulta é obesa. Gente, a gente tem muitos casos lá nos Estados Unidos de obesidade infantil. A maior parte dos estudiosos deve esse fato a questões de fast food, né? Que a gente tem uma grande quantidade, ou seja, uma imensa quantidade de redes de fast food inseridas dentro dos Estados Unidos, porque, né, foi o criador realmente desse novo modelo, desse novo molde aí de alimentação, tá certo? Então, os fast foods, eles são responsáveis aí pela obesidade infantil, fora também que a gente tem uma grande obesidade adulta, mas a obesidade infantil, ela tem sido caso de muitos estudos, ela tem sido aí alvo, né, de muitos estudiosos, porque, no caso, uma criança, né, quando ela se torna obesa, a tendência é que ela continue a ser obesa na sua vida adulta. Então, aqui a gente tem, ó, 39,6% da população adulta é obesa, o que contribui para o desenvolvimento de outras enfermidades, como alguns tipos de câncer, problemas cardiovasculares, né, que é problemas do coração, e diabetes. Esse elevado número de obesos está associado a hábitos alimentares não saudáveis, como o consumo excessivo de alimentos industrializados e fast food, além da falta de prática de atividade física. Aí a gente tem uma imagem ali em cima, ó, de comida industrializada no dia a dia dos norte-americanos. Então, é muito comum, gente, você ver lá o tempo todo as pessoas comendo hambúrguer ou então comendo produtos industrializados o tempo todo, tá certo? Aí aqui, outro aspecto importante a ser discutido é a influência da cultura estadunidense no mundo. Ela abrange áreas como cinema, música, alimentação, língua e vestimenta. Quando vocês forem estudar realmente globalização, a gente vai ver muito a respeito disso. De como os Estados Unidos ela influencia, né, quase todos os países do mundo, e como a cultura estadunidense ela está muito presente na vida de outras pessoas, de outros países, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente utiliza muito da cultura estadunidense. No cinema, por exemplo, com os filmes, né, de Hollywood. A gente, às vezes, assiste mais filmes de Hollywood do que filmes nacionais, ou então do que filmes vindas de outras nacionalidades. Na questão da música, da alimentação, né, a música estadunidense, ela também é muito forte. Aqui a gente escuta muita música internacional.
principalmente vinda de lá dos Estados Unidos, a alimentação, com a questão das redes de fast food, a língua, né, porque no caso a gente utiliza muitas palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia, são palavras estadunidenses, são palavras que vieram aí de origem inglesa, né? A gente utiliza o termo fast food, delivery, self-service, selfie, né? Então, são termos aí realmente utilizados que são da língua inglesa. Vestimentas, a gente tem a tendência, né, de usar muita roupa jeans, e isso é uma tendência mundial lançada pelos Estados Unidos, que universalizou o jeans como vestimenta mundial. A gente também tem outras coisas que a gente usa muito nos Estados Unidos, nossas redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, que mais? Tanta coisa que a gente usa que vem de lá dos Estados Unidos. Os programas, né, que a gente usa, o Google, todos os softwares que a gente usa vem de lá dos Estados Unidos. Então, a tendência é essa influência mesmo mundial que os Estados Unidos têm. Tanto é que eles chamam essa tendência de American Way of Life, que é o modo americano de viver, tá certo? Então, gente, nossa tendência é que a gente continue a imitar, digamos assim, a forma dos Estados Unidos viver, né? Porque os Estados Unidos, ele é um país muito influente, tá certo? Então, ó, na próxima aula, aliás, no próximo vídeo, a gente vai estar vendo aí sobre a questão dos aspectos econômicos, o crescimento econômico aí dos Estados Unidos, tá certo? Então, bons estudos, gente, e a gente continua na nossa aula online. Então, bons estudos e até mais.